manifestação para o povo de Israel. Aliás, domingo próximo, nós vamos falar sobre este tema: vir sobre as nuvens. Vir sobre as nuvens não quer dizer que ele tem um corpo físico, senão nós estamos o reconhecendo segundo a carne. Mas vir sobre as nuvens significava uma linguagem para os judeus que queria dizer vir em juízo. Quando é que se deu esta vinda nas nuvens? Quando é que se deu esse juízo? Quando o templo em Jerusalém veio abaixo. Quando Deus quis julgar a geração de Noé, Deus trouxe o dilúvio e julgou aquela geração que havia se corrompido. Quando Deus quis julgar aquela geração, como ele disse em Mateus 24:30, ele veio em juízo. O que se deu esse juízo? A queda do templo lá em Jerusalém. A paz do Pai e o amor do Mestre estejam com todos. Irmão Geraldo mais uma vez falha nas suas declarações. O que aconteceu no ano 70 da nossa era não é juízo de Deus. O que aconteceu no ano 70 da nossa era é a besta dominando o dragão, pegando toda a autoridade do dragão. O juízo de Deus, ele tem... O mestre ele fala assim, o Espírito da Verdade, ele convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Hoje a gente vai falar do juízo, né? Juízo de Deus. O Filho, o Messias, ele veio à Terra e as palavras dele eram juízo. E são juízo hoje, para quem a entende. Quem entende as palavras do Mestre sabe que são juízo. Quem não entende, não tem como saber, não tem... Eu entendo as palavras do Mestre, os ensinos dele, e sei que não me condenam, porque eu vi a luz e corri para ela. Mas tem pessoas que, quando a luz elas chegam para elas correm, elas não vão para que as suas obras sejam feitas em Deus o Pai. Ele defende que Deus o Pai exerceu juízo sobre Israel no ano 70, o que é mentira. Eu aprendo que o juízo de Deus, juízo final, né, para todas as nações, inclusive para Israel. Atos 17:31, deixa eu ver o que está escrito lá. Porquanto tem determinado um dia que com justiça há de julgar o mundo por meio do homem que destinou, e disso deu certeza a todos, ressuscitando dentre os mortos. O Pai ele vai julgar a todos quanto não creram no Filho, né? Essa declaração do Geraldo é de quem não crê no Filho, infelizmente. O Pai, ele não exerce juízo nessa terra aqui. Na minha opinião, nunca exerceu. Exerceu com a vinda do Filho. O Filho vem, dá testemunho da verdade, e quem não crê está sabendo que vai ser condenado no futuro, né? É difícil, porque são duas realidades mostradas. Ou você crê em tudo que foi dito de Deus, coisa que eu não creio, eu creio no que o Filho revela. O que o Filho revela é verdadeiro, porque é do Espírito do Pai. Há no mínimo, se as pessoas pensarem pós-Madeiro, pós a vinda do Mestre e o Mestre ter consumido a obra, né, consumado a obra, não era mais para haver pensamento de que o Pai ele exercesse juízo na terra, porque pós-Madeiro a ideia é de que só haja juízo final. Na minha ótica nunca houve juízo, mas pelo menos pós-Madeiro é para todo mundo entender que só há juízo final. Por exemplo, Ananias e Safira, ali no texto de Atos 5, vai dizer que Deus exerceu juízo sobre a vida das duas pessoas. Novo entendimento, não, ali isso não aconteceu. Aquilo ali não aconteceu. O Pai não exerceu juízo sobre a vida daquelas duas pessoas. Infelizmente, isso são coisas inventadas, isso são coisas que não provêm do Espírito do Pai. Pai, como está escrito aqui, tem um dia determinado para cada um pagar. Pode ficar tranquilo. Principalmente aqueles que não creram no Mestre, né? Que esses vão ser condenados. Quem creu no que ele revelou está absolvido. E não importa o que faça, porque creu no Filho e vai querer viver uma vida de acordo com o que o Filho ensina, né?
esse é o grande erro do Geraldo nesse vídeo, é dizer que um ano 70 Deus o Pai exerceu juízo sobre Israel. Não, Deus o Pai exerceu juízo sobre Israel com o Filho. As palavras que o Filho falava, os ensinos, esses eram juízo, mostravam quem estava sendo condenado e quem não estava. João 5, o mestre vai falar assim, ó, João 5, 29, ou melhor, 25. Em verdade vos digo que vem a hora e agora é que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus e os que a ouvirem viverão. Na verdade, aí no 29, os que fizeram bem sairão para a ressurreição da vida, ou seja, ter a vida eterna. E os que fizeram mal para a ressurreição da condenação. Todos nós que estamos ouvindo esse vídeo com entendimento, tendo entendimento do que está sendo dito, fomos chamados para ouvir a voz do Mestre. Agora basta saber se você está ouvindo para ser condenado ou se você está ouvindo para ser absolvido, para ter a glória eterna, entendeu? São esses dois tipos, são esses dois casos. Se eu rejeito a revelação que o Mestre traz, logo rejeito ele. Ele mostra que o Pai não é o que mostrou no passado, um Deus vingativo, irado, e escolheu um dia para julgar todos quanto não creram no Filho. É simples isso. As palavras do Mestre, tanto no passado como no presente, elas condenam quem as entende. Quem não entende, não sabe. Provavelmente vai ser condenado por não saber, mas vai ser mínimo. Mas quem entende, aí a condenação é eterna. Fiquem todos na paz do nosso Pai e do nosso